que ontem também abriu a câmera. Bem, bom dia, oficialmente aí, estamos no, numa palestra aqui relacionada, né, à mineração de processos, é, no, no fundo vinculado, né, ao LabEx, ao Laboratório de Extensão. Então já começo agradecendo o professor Eduardo, e quando teve, né, um interesse aí pelo tópico, né, bem relacionado com a UC, análise de dados, que acho que todos aqui estão fazendo nesse semestre, foi um tópico aí bem interessante para ver, né, como se aplica análise de dados, e eu procurei, né, pesquisadores, e o professor Eduardo foi muito indicado aí pela experiência, vocês vão perceber, né, o currículo dele eu nem vou apresentá-lo, depois eu vou até colocar o Lattes aqui para vocês verem o tamanho da experiência dele, e aproveitar para agradecer e abrir já a palavra para aproveitar o tempo dele, que ele tem também um tempo curto. Ele faz da maneira que ele quiser, se ele quiser fazer estilo aula, de contribuição de vocês. Se vocês quiserem participar também com o chat, eu fico aqui atento, e depois eu posso resumir aí um período de dúvida, se tiver também na possibilidade do professor Eduardo. Então, obrigado, Eduardo, a palavra é sua aí. Legal, obrigado, Emerson, pelas palavras aí, né? Obrigado pelo convite, tá? Obrigado aí pela participação do pessoal. Então, eu vou compartilhar uma apresentação, tá, Emerson? Deixa eu ver aqui. Essa aqui. Aí vocês confirmam se vocês já estão vendo, tá? Então, sim. Acho que sim, né? Agora no modo de apresentação, tá? Bom, ainda não foi. Acho que o modo da apresentação não foi. Talvez tenha que parar de compartilhar, colocar no modo da apresentação e compartilhar. Já passei por isso algumas vezes. Tá legal. Então, vamos lá. Primeiro põe no modo da apresentação. Vamos ver se agora dá certo, né? Agora sim, Beleza? perfeito. Então tá. Bom, pessoal, eu sou o Eduardo, né? O pessoal me conhece como Portela, tá? Então, eu sou aqui da Federal do Paraná, tá? Da Escola de Administração. Participo aí de 2 programas de pós-graduação também aqui na Federal. E durante os últimos anos aí eu venho trabalhando com mineração de processos, tá? Eu vou tentar ser rápido aqui nessa apresentação, porque eu imagino que você já tem uma dose inicial aí de mineração de processos, né? Então, vou tentar contribuir de alguma forma, né, algum conhecimento complementar, tá? Então, olha só, eu acho que vocês já entenderam a ideia de processos, né? Então, conjunto de atividades, né, de organização para entregar produtos ou serviços, né? Então, assim, quando a mineração de processos ela nasceu lá com Van der Aust, né, com o que vocês já devem ter ouvido falar, né? Participa aí até como cientista-chefe da Celonis, tá? Ele é um pesquisador holandês, mas que se mudou para a Alemanha agora, está lá em Arnhem. Assim, o foco era muito grande em processos ditos administrativos, né? Processos gerenciais, organizacionais. Mas a ideia da mineração de processos, ela evoluiu tanto que esse conceito de processos, ele é muito amplo, né? Então, assim, a gente pode falar, por exemplo, de um processo relacionado a, por exemplo, como eu coloquei aqui, né, uma solicitação de pagamento, um processamento de pedido, uma aprovação de um empréstimo, né? Então, vocês podem ver que são processos realmente que têm essa cara, digamos, né, de processos administrativos, tá? Mas aí o que acontece? Essa ideia de processos, né, como eu falei, ela, né, é mais ampla. Então, eu posso falar de um processo na área da saúde, né? Eu posso pensar num processo de atendimento de pacientes, né? Em um protocolo de atendimento. Então, a gente pode pensar num processo. Se você vai no pronto atendimento, né, tem algum problema, está se sentindo mal, vai no pronto atendimento. Então, existe ali uma rotina de atendimento definida, né? Eu posso pensar também, vamos entrar em outra área, né? Na área da manufatura, tá? Então, eu posso pensar
no processo produtivo em que existem ali estações de trabalho e você tem a entrada de matéria-prima e o produto, né, à medida que a matéria-prima passa pelas estações de trabalho, até virar um produto final. Então, a gente pode ver isso como um processo também, tá? E a gente pode pensar até numa máquina, né? Se você olhar para uma máquina, a gente pode pensar num processo, né? Por quê? Porque aquela máquina ela tem etapas, né? A matéria-prima é carregada, a máquina é ligada, né? A máquina é desligada, o produto é removido, né? Então, existe um conjunto de etapas que caracterizam o processo, tá? E aí, eu dei alguns exemplos, mas a gente pode pensar em exemplos até mais que a gente nem imagina, né? Então, por exemplo, uma aluna que fez um trabalho aqui, que era da área, que participava de um programa de pós-graduação em saúde, né? Ela trabalhou com a mineração de processos, mas vendo como o corpo reagia a um movimento de perda de equilíbrio. Né? Então, poxa, o que que isso tem a ver com o processo, né? Tá? Então, o que que ela fez? No programa existia uma plataforma móvel, a pessoa ficava na plataforma, a plataforma era, né, digamos assim, sofria uma força, né? E o que acontece quando ela se desloca? É só você imaginar, né? O corpo tende a, né, se movimentar para manter o equilíbrio, já que aquela plataforma está se movendo. Então, através de sensores no corpo, né, ela via ali como os músculos reagiam àquela movimentação, tá? Então, ela observava eventos também que aconteciam no corpo, né? Então, ela usou a mineração para manipular esses eventos e ver ali o tempo de resposta, né, dos músculos, né? Então, algo que eu nem imaginava, né, que poderia acontecer, tá? E veja, um outro exemplo que também a gente pode pensar, né? Que, poxa, veja como essa coisa do dado, né? Do dado disponível é importante, né? Imagem, né? Então já tem pessoas trabalhando com imagem relacionada à mineração de processos, né? Então, arquivos de imagens para mineração de processos. Como é que você pode imaginar uma imagem, né? Sendo e a gente minerando, né, para entender um processo. Então, o que que esse pessoal faz? Eles filmam, né, pessoas executando alguma rotina. Nesse caso, a aplicação era na área da saúde também, tá? Então, a filmagem era de alunos de medicina executando algum procedimento lá em pacientes. Existia uma filmagem e a partir dessa filmagem se marcava pontos que eram esperados para aquele estudante realizar, né, o determinado procedimento, certo? E existia uma rotina normativa, né, que é um modelo que se espera, e aí você faz uma espécie de conformidade, né? Então, se o aluno está executando bem a rotina dada por esse modelo normativo, né, pelo protocolo esperado, tá? Então, veja, a, a imagem sendo marcada em alguns pontos e se transforma em um log de eventos, né? Exatamente num formato que vocês viram lá, provavelmente o pessoal da Celones explicou, tá? Eu tentei fazer aqui em Curitiba, numa planta de uma automotiva, né, um trabalho com imagem também, imagem de operadores nas estações de trabalho, né? Como eles se movimentavam, né? Então, o meu interesse era investigar questões ergonômicas, né, do operador e questões de movimentação, né, de rapidez. Então, como o operador se movimentava, se ele se movimentava e como você pode facilitar a vida do operador, né? Às vezes, o simples posicionamento de um armário de ferramentas, né, um correto posicionamento, você já pode ter uma eficiência muito grande no processo, né, de movimentação do operador.
Mas, infelizmente, enfim, o pessoal do sindicato não deixou fazer esse trabalho, né? Eu tive que abandonar esse trabalho, né? Então, mas eu acho que essa ideia, né, do processamento de imagem e mineração de processos certamente é algo que vai, né, que vai crescer bastante, tá? Então, ó, vou dar continuidade aqui, pessoal. Então, processo, né? Então, como conceito, tá? Acho que vocês já entenderam aí a ideia de processos, né? Então, processos é um tema extremamente importante, tá? Eu sempre falo isso aqui para o pessoal de administração e vocês podem não acreditar, mas a gente não tem uma disciplina de gerenciamento de processos aqui no curso de administração, tá? Aqui da UFPR, tá? Então eu luto para colocar essa disciplina, mas a gente não tem, tá? Então assim, ó, eu acho particularmente que é algo super importante, todo curso de administração devia ter, né? Porque o processo é o que permeia qualquer organização, né? Você tem, né? Se você olhar, tá, como é que essa organização ela entrega um produto ou serviço? Por meio dos seus processos, certo? E é o gerenciamento desses processos que você vai ter, né, um melhor desempenho operacional ou não, tá? Bom, mas assim, evoluindo um pouco para a mineração, né, que é o tema da apresentação, né? Então, com o que a gente quer fazer com a mineração de processos, né? Tá? A gente quer olhar para o passado, tá? Entender o que aconteceu nesse passado, tá? Então, porque assim, o log de eventos, esse é um ponto importante, né? O log de eventos, ele conta uma história, né? Ele mostra, né, o que aconteceu. Então, a mineração de processos é uma técnica descritiva, tá? Então a gente olha para esse histórico para entender o que aconteceu, mas obviamente a gente quer olhar para o futuro, né? Tá, aconteceu isso, né? Mas o que eu vou fazer agora no futuro, tá? E, enfim, existem várias técnicas de mineração, vários objetivos de mineração. Aqui eu coloquei algum deles, né? Então, ó, o que pode acontecer, o que pode ocorrer no futuro, o porquê as organizações de pessoas desviam o custo de trabalho, então esse é um ponto importante, tá? A questão de conformidade, tá? Para o pessoal da área da saúde é muito importante a questão da conformidade, né? Então, a saúde ela está muito restrita a protocolos, né? Então, tem uma determinada doença, tem um protocolo de atendimento, tem um protocolo, né? Se você vai para a área de oncologia, né? Existem protocolos de tratamento bem definidos, né? Frequência de quimioterapia, enfim. Então, a mineração de processos ela tem uma aplicação muito grande na área da saúde, né? E a área da saúde ela tem um match muito forte com a mineração. É a área que mais tem aplicações, é a área da saúde, né? Se você vai buscar trabalhos aí na área de mineração, a área da saúde é a top, né? É a que tem mais aplicações, né? Não sei explicar, né? Talvez a área da saúde ela sempre tem um desenvolvimento, né? Muito avançado, né? No uso de dados, né? No aproveitamento dos dados disponíveis, tá? E com a mineração não foi diferente, né? Então, se processos é algo muito forte, né? Então, e os dados estão disponíveis, então a área da saúde sobre aproveitar como nenhuma outra área esses dados disponíveis, né? Então, como o processo pode ser mais bem controlado, como o processo pode ser reprojetado para que seu desempenho melhore, tá? Então, assim, a gente quer olhar para esse passado com os dados disponíveis justamente para tentar alcançar tudo isso, tá? E é claro que a mineração de processos é a técnica-chave, né? A técnica-chave para isso, tá? Bom, pessoal, também acho que é algo que ficou bastante claro para vocês, né? Que a matéria-prima, né? O motor da mineração de processos é justamente essa disponibilidade de dados, tá? Então, assim, quais são as fontes de dados, né? Existem muitas fontes de dados, tá? Então, claro que tradicionalmente a gente sempre pensa nos bancos de dados relacionais, tá? Mas aí a gente sempre tem que lembrar, não, mas
quando a gente fala de processos, a gente não quer dados estáticos, né? A gente quer dados que, de alguma forma, mostrem essa ocorrência no tempo. Esse é um conceito muito importante, né? Então, o dado disponível, de alguma forma, ele tem que estar associado, né, a essa questão sequencial, né? Um ordenamento no tempo, tá? E isso é bastante importante, tá? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos de fontes, né? Arquivos FET, planilhas, logs de transações, relações de banco de dados, né? Mas, novamente, né, isso termina sendo algo que a gente tem que ver que, poxa, a gente pode fazer mineração de processos com e-mails, né? Então, assim, ó, troca de e-mails. O e-mail pode ser uma fonte de dados, certo? Pô, mas como assim, tá? Será que a gente pode transformar e-mails num log de eventos? Pode, existem trabalhos que fazem isso, né? Mas qual é o processo associado a isso? É justamente o fluxo de informação dos e-mails, né? Pode ser e-mail, mas pode ser mensagens também, né? Através de outro meio digital, tá? Então você troca e-mails e aquele sequenciamento de e-mails você pode traduzir isso num log de eventos, tá? Por quê? Porque o e-mail ele tem um recurso que enviou, ele tem um tempo, certo? Então significa que você pode ter um identificador daquele e-mail, tá? Então você pode traduzir isso num log de eventos. Então essas fontes de dados elas são inúmeras, tá? Outra coisa que a gente sempre tem que lembrar é que essa extração de dados, né, ela deve ser, ou pelo menos deveria ser, orientada por aquilo que queremos saber, tá? Então, eu entendo que isso é algo que é bastante difícil, né, mas qualquer projeto de mineração de processos, né, ele tem um determinado objetivo, certo? Que objetivo é esse? Tá? Então, isso é muito importante, isso tem um impacto muito grande no tempo desse projeto, tá? Por quê? Porque se você ficar, né, extraindo um monte de coisas, mas você não tem muito claro o que você quer de fato responder, né? Esse, esse retrabalho com, por exemplo, o pessoal de TI, né? Digamos que não seja você que vai extrair os dados, mas você tem que solicitar esses dados, né, ao pessoal de TI. Você está numa organização, você quer medir o desempenho operacional do seu time, do seu departamento, da sua equipe. Você tem que interagir com o pessoal de TI. Você tem que fazer uma extração de dados, tá? Então você tem que ter bem claro o que você quer responder, tá? Senão essa interação com o pessoal de TI vai ficar dando voltas, né? Certo? Ah, mas eu preciso disso. Ah, mas agora que eu vi, eu preciso disso. Então, isso pode demorar muito, tá? Então, esse é um ponto muito, muito importante, né? Então, dados em geral, dados de eventos. Então, esse slide é só para mostrar aquilo que eu falei, né? A gente sempre tem que lembrar que quando a gente fala em processos, a gente vai ter que pegar o dado ordenado de alguma forma, no tempo, tá? Então, ó, um log de eventos corresponde a um processo, né? Eu acho que são informações que vocês já viram, né? Quando a gente fala em log de eventos, tá? A gente tem que lembrar que log de eventos é um processo, tá? Para simplificar, tá? E esse processo ele pode ter diferentes granularidades. Esse é outro ponto importante também, tá? Então, ó, que certamente a gente pode se deparar, né? Então, eu coloquei aqui um exemplo na área da saúde para ficar mais didático também, né? Então, ó, você pode ter um interesse num processo de mais alto nível, né? Então, por exemplo, você pode ter um interesse no fluxo de pacientes, na jornada de pacientes, né, no hospital, por exemplo, certo? Então, você tem uma granularidade grossa, né? Então, você quer ver, provavelmente, eventos de mais alto nível, né? As marcas que o paciente vai deixando ao longo do tratamento e ao longo da passagem pelos setores, tá? Mas você pode ter, por exemplo, um interesse específico num determinado departamento ou setor. Então, você precisa de dados mais refinados, mais detalhados, tá? Que não seriam necessários naquela
visualização de mais alto nível. Então, esse escopo do projeto é algo bastante importante também, tá? E aqui eu mostro um exemplo de log de eventos, né? Enfim, uma estrutura que é a estrutura, digamos, padrão, né? Então, esse log de eventos que vocês estão vendo aí é um log de eventos da área financeira, tá? Então, imaginem vocês um processo de solicitação de empréstimo, tá? Então, ó, solicitação de empréstimo, o cliente vai no banco. Vamos pensar de maneira bem simples, tá? Claro que é um processo bem resumido, tá? O cliente vai no banco, solicita um empréstimo e o banco tem um processo para, digamos assim, analisar essas solicitações, tá? Então, ó, o que a gente vê aqui? A gente vê o seguinte: existem 3 colunas ali, que são as colunas fundamentais para a área da mineração de processos, tá? Que é o Case ID, né? Que é o identificador do caso, né? Tá? Então, esse é um dado muito importante. Nesse caso aí, o identificador do caso, o que é? É o identificador que identifica a solicitação do empréstimo do cliente, tá? Veja, esse é um conceito que a gente está bastante familiarizado. Quando você faz uma compra em qualquer site de compras, você não recebe um número do pedido? É a mesma coisa, certo? Então, aquele número do pedido, para a organização e para você, né, é o identificador do seu pedido, certo? Aqui é a mesma coisa, é o identificador do empréstimo, tá? E aí você tem aí o timestamp, né, que é a marca de tempo associada a alguma atividade. Então, existem atividades sendo executadas, e aqui eu tenho a marca de tempo associada a cada atividade. Aí vocês já perceberam de cara que aqui eu tenho uma estrutura que atende ao que eu falei anteriormente, né? Eu tenho a atividade ou o evento e eu tenho a marca de tempo. Ora, se eu tenho isso, o que eu posso fazer? Eu vou criar um algoritmo, tá? Para mostrar, por exemplo, um modelo do processo, né? De acordo com esse ordenamento aqui, de acordo com essa sequência de atividades, tá? É isso que a mineração de processos faz, tá? Mas ela não cria um modelo para cada case, ela cria um modelo único para todos os cases ou casos, certo? Acho que vocês já viram isso né, quando da apresentação do Celonis, tá? E aí eu posso ter mais informações aqui, né, que a gente vai chamar de atributos, né, associados ao caso ou ao case, né, que são recursos, certo? Então, recursos associados à atividade, o objetivo do empréstimo, né, se foi para financiamento de um carro, financiamento imobiliário, né, o valor né, monetário, né, qual foi o valor do empréstimo né, solicitado e o valor aprovado, tá? Eu tenho esses dados armazenados, tá? É claro que esses atributos aqui, eles são super importantes porque você pode fazer recortes quando do uso da mineração, certo? Então, por exemplo, quando você usa a mineração de processos, você vê o todo, mas você pode estar interessado, por exemplo, eu quero só o processo de financiamento imobiliário. Você pode ter um filtro, né, que faz isso. Eu quero só os processos que requisitaram valores acima de 100 mil dólares. Você poderia ter outro recorte, tá? Então, esses atributos, eles são muito importantes para a gente criar esse conhecimento aprofundado. E, no final das contas, quando você faz análise de processos, por meio da mineração, é isso que você faz. Você cria diversas visões, diversos recortes, né, utilizando esses dados de atributos, caso eles estejam disponíveis, tá? Então, ó, é muito importante esse enriquecimento do log, né? Muitas vezes a gente tem um log que só tem essas 3 colunas aqui, tá? Dá para fazer alguma coisa com a mineração? Com certeza dá, né? Se você tem a marca de tempo, daí você já pode
né? Ter estatísticas, né? Tempo médio das atividades, né? Mediana, tempo mínimo, tempo máximo, né? Tempo de espera, tempo em fila. Você pode ter informações valiosas. Mas se você tem atributos, né? Que eles podem ser enriquecidos no log, certo? Então você pode ter ali um pré-processamento em que você pode enriquecer essas informações com esses atributos, aí você já vai para outro nível de análise, né? Porque você pode fazer recortes no seu processo, né? Para ver visões parciais e ter um conhecimento mais aprofundado, tá? Tudo bem aí, pessoal? Falei demais, né? Engatei aqui uma marcha rápida e não parei, né? Mas já passou das 10, né? Acho que todo mundo já tá bem acordado. E na aula eles demoram um pouco, cedo, né? 8 mais 10. E aí, pessoal, o que que vocês acham? Algum comentário, alguma reflexão, alguma contribuição? Tudo certo? Bom, eu achei muito bacana que, embora o senhor tenha falado que é usado muito na área da medicina, né? eh, a administração, ela é justamente boa parte dela baseada em processos. Então, eu acho que tem Exatamente. um horizonte muito grande a ser explorado nesse sentido, porque querendo ou não, desde o momento que você entra na empresa, por exemplo, até o momento que você sai, você está submetido a seguir processos, né? De qualquer forma, sejam eles é, declarados, assim, tipo, processos muito específicos e bem estabelecidos, quanto a processos que ocorrem de forma mais involuntária, por observação ou qualquer coisa do tipo. É bem bacana ter essa visão dentro do curso. Legal, Júlia, é isso aí. Veja, desde o momento que você passa por uma entrevista, digamos, você vai fazer um estágio, um emprego, né? Certamente o RH ele tem um monte de processos ali para realizar a sua contratação, certo? Então, o que você falou é muito certeiro, né? Então, qualquer organização, ela roda, digamos assim, inúmeros processos, tá? Ela é formada de processos. Então, assim, é claro que você precisa de pessoas capacitadas para gerenciar esses processos, né? E essas pessoas capacitadas são vocês, né? Veja, Júlio, outra coisa, eu falei da área da medicina, mas assim, existem diversas outras áreas que usam mineração de processos também, né? A área de administração é uma área que usa bastante, tá? Mas realmente, assim, quando a gente pensa em trabalhos, em aplicações, né, o número de trabalhos na área da saúde é maior, né? É uma área que se destaca bastante, tá? Ok? Então, assim, ó, pessoal, eu queria agora mostrar para vocês, tá? Uma ferramenta chamada Disco, certo? Então, a ferramenta Disco, tá? Ela é uma ferramenta da Fluxicon, tá? Eu vou colocar aqui no chat, tá, Emerson? Essa empresa, pessoal, ela é uma empresa de mineração de processos, né? Então, basicamente aqui, ó, esses dois pesquisadores, a Anne e o Christian, eles foram orientados lá do Van der Aust, né, na Holanda, e eles fundaram a Fluxicon. A Fluxicon, ela tem um software disco, tá? E esse software, vocês estão vendo, né? A tela do Fluxicon, né? Esse software é um Sim. software de mineração de processos. Só que assim, você tem que baixar ele e instalar no seu computador, tá? Então essa pode ser uma desvantagem, tá? Mas é uma ferramenta super bacana, né? Eu recomendo, tá? Ela é legal porque ela é muito fácil de usar, facílimo, tá? Então eu recomendo vocês terem. E Emerson, a Fluxicon ela faz colaborações com universidades. Então, se você mandar um e-mail, não sei se você já fez isso, né? Se você mandar um Uhum. e-mail lá para eles e dizer, olha, eu estou interessado em ter uma colaboração, né? E aí todo aluno que tem um e-mail da Unifesp pode usar a ferramenta, certo? Legal. Então é bem bacana. E aí, ó, eu abri um log de eventos, tá?
Um log de eventos, eu acredito até que é um log de eventos bem parecido com o que a Celonis mostrou, depois vocês me corrijam aí, né? É um log de eventos de um setor de compras, certo? Então, assim, é um log de eventos, enfim, vocês devem saber melhor do que eu, né, que qualquer organização tem lá um setor de compras, né? Que, né, pode ser setor de compras, suprimentos, né, pode estar vinculado à área logística, enfim, podem ter diversas configurações, né, sob a perspectiva organizacional, tá? Mas certamente existe, né, um setor que é responsável em adquirir matérias-primas, indiretos, né, produtos para a empresa, etc. E esse processo é justamente um processo que vai fazer, né, a gestão dessas compras, certo? Então, ó, o que vocês podem ver aqui? Eu tenho uma coluna com o Case ID, tá? Então, essa coluna está identificada aqui como esse ícone aqui. Eu tenho as duas colunas do timestamp, eu tenho a coluna de atividade, eu tenho a coluna de recurso e eu tenho a coluna que é uma coluna de atributo, né, que mostra a função, certo? Então significa que eu tenho uma função e essa função pode ter diversos recursos. Oi, Emerson. Por que duas colunas? Timestamp? A pergunta de aluno, Então, hein? bem importante essa pergunta, né? Ó, isso depende da infraestrutura de login que você tem. Então, ó, existem sistemas que registram apenas um timestamp. É muito comum isso, tá? Só que existem sistemas que registram dois timestamps. O momento que a atividade iniciou e o momento que a atividade finalizou. Aí você já deve ter percebido que isso dá uma vantagem imensa, né, para análise. Porque se você tem essas duas marcas, você sabe exatamente o tempo de execução da atividade, né? Tá? Então a sua análise temporal assim, ela vai para outro nível, digamos, né? Ah, mas se você tiver uma marca de tempo só, um timestamp, não dá para fazer nada? Não, claro que dá, certo? Só que aí você tem que ver, essa marca de tempo é o início ou o final da atividade, certo? Pode ser os dois, né? Às vezes o sistema ele registra o fim da atividade, né? Então a atividade finalizou, então tem o registro, tá? Aí o que vai acontecer? Entre um registro e outro, né? Qual o significado dessa janela de tempo, né? Se você marca o fim de uma atividade e marca o fim da outra atividade. Então significa que você está englobando o tempo até a próxima atividade, mais o tempo da atividade subsequente, tá? Então, a gente tem que ter cuidado na interpretação, tá? Então, ó, eu vou importar os dados e aí você tem o modelo do processo, certo? O modelo do processo aqui, que eu vou colocar aqui para ver todo o modelo, né? Tá? Que está aqui, né? Que é o modelo de requisição de compras. Né? Então, ó, vocês podem ver, criar requisição de compras, então, 608 requisições de compras, tá? Então, o que significa isso? Que nesse log de eventos, né, quando foi feita a extração, né, você tem dados registrados de 608 requisições de compras, certo? Então, esse é o nosso dataset, 608 requisições, tá? Esse processo, analisando, o que vai acontecer? Primeiro, né, quando existe a solicitação, é criada uma requisição de compras, certo? Aí vocês podem ver aqui que existe ali um roteamento, né? Das 608, 374 vão para análise da requisição, certo? Só que 234 bypassam essa análise, vão para a criação da requisição para cotação, tá? Então, ó, por que isso acontece? Não sei, talvez pelo valor, né? Pelo valor, de repente, existem requisições que podem passar direto para criar a requisição para cotação, né? Já para pensar no envio para o fornecedor, né? Para o supplier, né? Outras merecem uma análise mais detalhada, tá?
e aí elas vão para análise da cotação, né? E aí segue até chegar no Pay Invoice, certo? Então, veja, é todo o procedimento, né? Lembram que eu falei para vocês das visões parciais do processo, tá? Essas visões parciais, tá? Elas são feitas através de filtros, tá? Mas deixa eu mostrar outra coisa aqui para vocês, ó, bem legal, que é você ver a visão de tempo, né? Eu vou colocar aqui a duração média, né? Então, você pode escolher aqui a duração total, a mediana, a duração média, a mínima, máxima. Vou colocar o valor médio, tá? Então, ó, esse valor médio mostra o tempo médio das atividades, né? Então, por exemplo, criar requisição de compras tem um tempo médio de 30,7 minutos, tá? Agora, o que é o tempo no arco? O que vocês acham que é o tempo no arco? O que esse tempo representa? É tempo médio também. O tempo de transição de uma etapa para outra? Exatamente. E a gente entende como tempo de espera, ou tempo em fila, certo? Então, por exemplo, ó, depois que cria a requisição de compras, né? Essa requisição está aguardando, em média, 4,1 horas para ser criada a requisição para cotação, certo? Por que essa espera? Tá? Por que existe a espera? Tá? Bom, significa que quando essa criação da requisição de compras chegou, os recursos que fazem a criação da requisição para cotação, que é essa atividade, estavam ocupados, certo? Aí a requisição teve que esperar, tá? E aí algo que é bacana, que o disco já indica, olha, existem esperas que se destacam, certo? Que são as esperas, ó, que tem esse arco mais grosso, né? Tem uma espessura mais grossa, tá? Então essa espera é bem maior. Então isso já é um sinal de alerta aqui, né? A gente já está identificando que, poxa, tem algum problema aqui, né? O tempo de espera aqui está em horas, mas quando chega nessa atividade aqui, ó, você tem um tempo muito grande, né? Ó, depois que cria a requisição para cotação, essa requisição para cotação, antes de ser enviada para o supplier, né, para o fornecedor, ela tem que ser analisada, certo? Só que ela está aguardando 5 dias em média, certo? E mais grave ainda, né? Se essa análise indicar que essa requisição precisa de algum ajuste, que é essa atividade aqui, ó, Amend Request for Quotation, e ela é ajustada, né? Ela volta para outra fila de 8,7 dias em média. Então, assim, ó, se a gente pensar numa requisição que chegou com algum erro e tem que ser retrabalhada, ela está aguardando em fila 14 dias, praticamente, né, em média, tá? Então, é um tempo de espera muito grande. Tem um exercício desse processo aqui, eu posso mandar para vocês depois, tá? O log e o estudo de caso, que diz o seguinte, esse processo, ele tem um SLA, que é o nível de serviço esperado, né, de 21 dias, certo? Então, espera-se que uma requisição de compra seja finalizada em 21 dias. Só que, vejam, nesse ponto aqui, só em fila, ele tem um tempo médio de 14 dias. Então, essa requisição que vai ter aqui algum problema, né? Sei lá, fazer uma requisição de compras para cotação, às vezes é complicado mesmo, né? Você tem que manipular muitos códigos, né? Códigos de itens, tem que organizar códigos, né? Tem que organizar quantidades, né? Então tem que estar tudo muito certinho, né? Para você, antes de você enviar para o fornecedor, tá? Então, se essa requisição tiver algum problema, ela pode ficar aqui em fila e a fila vai demorar muito, certo? Vai 14 dias, mas ela tem que ser finalizada em 21 dias. Então, certamente, existe uma probabilidade muito grande dessa requisição não atender o SLA, não atender o nível de serviço, né? Ela vai ultrapassar, tá? Será que a gente pode ver isso? Podemos, tá? Vamos lá nos filtros, ó. Eu vou adicionar um filtro aqui de performance, tá? Então, olha só, eu vou colocar
aqui está como case duration, né, a duração do caso. Então, aqui tem todos os casos e os seus respectivos tempos, né? Eu vou colocar como tempo máximo 21 dias, certo? Olha o que acontece. De todos os casos, 84% dos casos estão dentro dos 21 dias, certo? Vamos ver o outro. Vamos fazer o contrário, né? Vamos colocar 21 dias como tempo mínimo, tá? Então, ó, 15% dos casos. Então, esses casos, eles demoram mais de 21 dias. E sabe o que é interessante na mineração com os filtros? Ah, eu quero analisar esses casos, somente esses. Então, ó, eu vou deixar esse filtro aqui, ó. Vou aplicar esse filtro, tá? E vou ver um modelo com somente os casos que ultrapassaram os 21 dias. Olha como os tempos subiram demais, né? Certo? Então, esses tempos aqui ficaram muito elevados, né? Ah, ó, o tempo de espera é 17. Bom, o tempo de espera aqui, médio, é de um mês, né? Praticamente um mês, você tem ali os casos ali nessa atividade, tá? Então, essa atividade aqui é uma atividade que a gente tem que colocar uma lupa e ver o que acontece, tá? O que dá para explorar aqui? Ah, a gente pode explorar, por exemplo, quais são os recursos que fazem essa atividade? Será que existem poucos recursos? Tá? Então, é uma pergunta que a gente pode fazer e que a gente pode responder, tá? Então, ó, que recursos são esses? Tá? Então, a gente pode olhar aqui nas estatísticas, por exemplo, ó, os recursos do processo estão aqui, ó, são esses recursos que executam essas atividades, tá? Então, a gente pode responder com a mineração quais são os recursos e mais do que isso, né? A gente pode entender, ó, quais são os recursos que criam requisições de cotação que passam por ajustes? Eu posso querer entender que recursos são esses. Esse é um ponto bem importante desse estudo de caso, né? Tá? Porque, na verdade, o problema da requisição para cotação não é quem analisa, né? É quem cria. O problema não está na análise, na verdade, o problema está na criação. É na criação que é gerado o erro, né? Certo? Você não pode culpar o pessoal que faz análise por estar fazendo análise e estar com problema, né? Não, na verdade, você tem que colocar uma lupa em quem está criando a requisição, porque é na criação, né, que você gera o erro, tá? Outros filtros, pessoal, deixa eu mostrar outros filtros interessantes, né? Por exemplo, o time frame. O time frame é bem legal, porque assim, ó, você pode ver a janela do log, certo? Então, por exemplo, ó, esse log vai do dia 1º de janeiro até o dia 14 de outubro, certo? Mas digamos o seguinte, eu tive muitos problemas nos 3 primeiros meses. Atrasos, reclamações. Eu quero colocar um foco naquele período, certo? Então, o que eu faço? Vamos lá, vamos analisar janeiro, fevereiro e março, certo? Vou analisar essa janela de tempo só, tá? Então, eu posso criar aqui, né, um modelo de processo, tá? Que mostra somente os casos daquele período, tá? Aí vocês podem ver que, ó, aparecer aqui um monte de flechas, né, com tempos maiores, né, tá? Então eu posso analisar e ver com calma ali o que aconteceu naqueles 3 primeiros meses. Isso é uma possibilidade também, tá? Vou tirar os filtros aqui. Vou mostrar uma funcionalidade bem legal também, que é a animação, certo? A animação, ela é bacana, tá? Assim, como visualização, por quê? Porque você vê ali, até visualmente, tá? Os casos, né? Tá pequeno aqui, né? Deixa eu ver se eu dou um zoom, tá? Mas o
o ponto que tem problema é esse aqui, né? Que é o Analyze Request for Quotation. E a gente vê realmente, né, que daqui a pouco você deixa eu acelerar isso aqui, né? A gente, ó, tá vendo? Ó, a gente começa a ter ali uma fila sendo formada na análise da requisição para cotação, certo? Então, realmente tem ali né? Então, visualmente, a gente pode ver que é um ponto de atenção, tá? Um ponto de atenção para a gente analisar com calma essa parte do processo, tá? Ok, pessoal? Emerson, é isso, né? Enfim, tinha muito mais coisas para mostrar, mas, Ah, enfim. não, pelo tempo foi ótimo. Eu acho que você mostrar outra ferramenta e entrar, porque ontem eu acho que nem todos estavam, porque ontem tinha o dobro. é, ele não entrou nesse detalhe, né? E é isso que o desafio, a expectativa é eles entrar nesse detalhe. Então, também tendo uma outra ferramenta, eu achei muito interessante, muito legal. E a base também, ter dois timestamps aí foi, sim, pelo jeito, são análises já um pouco bases melhores, uma análise mais avançada, mas trazer essa perspectiva é muito bom, porque o sistema, assim, eu acho que o mensageiro sofre aí mesmo, porque mostrar que demora dias ali, a empresa não está esperando, né? Até um gerente aí muito experiente, ele pode ter uma expectativa, mas olhar mesmo ali a média e se assusta, né? Porque eu vi que quando você tem dois, você tem a duração e ainda tem a etapa, né? Então você consegue ver que o Isso. negócio demora 20 minutos, mas demora dias para atender, né? Não tem lógica. Exatamente, Isso é exatamente. interessante. E isso é uma coisa bacana, né? Você olha, poxa, mas o problema não é a execução da atividade, né? A execução da atividade é relativamente rápida. O problema é na fila, certo? Existe uma fila sendo formada muito grande. Então, a gente começa a levantar hipóteses, né? Ah, bom, talvez exista falta de capacidade, né? Poucos recursos, né? É uma possibilidade. Mas existe outra possibilidade também. O pessoal lá que está criando as requisições estão mandando requisições num percentual muito elevado de erros, né? Certo? Então, assim, chegam X requisições, mas metade das requisições tem que ser retrabalhadas, né? Então, assim, também não é também só uma questão de capacidade, né? Porque é um erro comum, né? Você vê ali, formou o gargalo naquela atividade. Então, o que a gente faz? Coloca mais recursos ali naquela atividade. Vamos colocar mais pessoas, né? Você pode até dar velocidade, mas você, na verdade, não resolveu o problema, né? O problema continua, porque continua o pessoal que está criando as requisições ainda gerando requisições erradas, né? Então, na Mas verdade, você você sabe tem que aonde ir na atuar, causa né? raiz, né? Você sabe A aonde atuar. mineração de processos ajuda isso, né? A você entender de fato qual é a causa raiz de um determinado problema, tá? Para você não tirar conclusões erradas, né? E tomar decisões erradas também. Tá? Aí você sabe ali aonde está o problema e aí você investiga. Parece um pouco Seis Sigma, né? Aquela coisa que você vai melhorar o Isso. processo, aonde está o problema aqui. E aí e o que o sistema faz, né? Que eu fiquei pensando, como tem o antes e depois de vários, e tem a atividade que ele sabe a sequência, ele vai pelo tempo, né? Então fazer isso manualmente é um pouco mais difícil, né? Pegar Sim. manual, porque ele agrupa, né? E aí ele pega a diferença de do fim de uma para o início da outra, né? Provavelmente para pegar esses tempos. Então o sistema já alivia aí toda a necessidade mais de tratamento, que deve ser difícil para tratar, né? Sim, sim. Foi muito bom aí. Eu acho que deu um exemplo dessa parte já da análise mesmo, e o que tem ali de funcionalidade, né? As mudanças que o software apoia. Até pelo seu tempo eu agradeço, não sei se tem alguma dúvida. Você foi tão calmo também, então aí foco na análise que acho que ficou parecendo tudo fácil, né? Ontem não estava muito fácil, não. Eu acho que hoje está tudo mais tranquilo aí. Mas se tiverem dúvidas aí para aproveitar, um minutinho. À vontade aí, pessoal. Se vocês quiserem contribuir de alguma forma, à Diego, vontade. acho que o Diego levantou a mão. Desculpa, eu cliquei errado. Pô, achei que ia ter uma pergunta pelo menos. Mas pelo tempo, vou agradecer aí ao professor Eduardo, e aí, se dependendo, eu vou conversar um pouco aqui com eles também, dependendo
do retorno aí, do feedback, eu te dou um feedback depois, mas eu já agradeço porque foi muito bom para ver uma parte bem prática mesmo ali, analítica. Você não mostrou a parte complicada do dado, de mudar, você mostrou, né, um Uhum. slide lá, mas a mão na massa foi a parte mais legal mesmo, mais divertida, que é a análise. Não Tá foi muito legal. planejado, mas ficou muito bom, agradeço aí. Não, bacana. Eu agradeço também, Emerson. Se vocês tiverem interesse, eu envio para você esse log, né? Esse log de eventos, e envio também um estudo de caso, assim, com algumas perguntas, né? Para de repente vocês, né, praticarem aí, né, a mineração. E eu estou disponível, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, meu e-mail portela@ufpr.br, então estou à disposição, tá bom? Legal, ótimo, agradeço aí. Fique à vontade, professor. O seu Então, tempo valeu, aí que já pessoal. foi útil. Desejo Obrigado. sucesso aí para todo mundo, tá? Tudo de bom. Sucesso no curso e na vida profissional e vamos lá. Valeu, Emerson. Então vou Abraço. desconectar aqui, tá bom? Até a próxima aí. Um Abraço. abraço, tchau. Tchau, pessoal. Deixa eu ver se a Thaís, ela está... Pronto, vocês estão um pouco quietos hoje, hein? Mas quantos estavam ontem? A Lais, eu lembro, é a única que tá abrindo a câmera, né? É a única que vai ficar com frequência. Acho que eu não vou desligar porque são 2 minutos, que aí fica um vídeo só. Na verdade, acho que eu vou desligar, né? Porque aí, dependendo da demora dela, vou parar a gravação.